Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prontuário Jurídico, o programa aqui do CIMERS, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. E o tema do episódio de hoje é um tema polêmico. A gente vai falar sobre a abertura de novas vagas nos cursos de medicina. Para conversar conosco hoje sobre esse assunto, saber mais sobre o aspecto legal, desse tema, é com um grande prazer que eu recebo o advogado Christian Soder. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde também a todos os ouvintes e demais telespectadores do programa. Doutor, do ponto de vista jurídico, existe algum controle de abertura de novas vagas, alguma limitação dessa abertura? A gente sabe que esse é um assunto recorrente, que preocupa muito tanto os estudantes quanto quem já é médico e também a população em geral, né? Tem algum limite? Sim, a previsão legal para a abertura de novas vagas, tanto a abertura de novas vagas de faculdades que queiram abrir propriamente ou faculdades já abertas, mas que queiram ampliar o seu número de vagas, todas devem respeitar o disposto na Lei Federal 12.871 de 2013. Essa Lei Federal 12.871 é a lei do programa Mais Médicos, que dispõe sobre o programa Mais Médicos. E ela estabelece objetivos, no seu artigo 1º, estabelece também requisitos para essa ampliação ou abertura de novas faculdades. E o quantitativo relacionado a quantitativo de vagas ou eventualmente quantitativo de cursos, ela está estabelecida de modo genérico, vamos falar assim, na lei do programa Mais Médicos, dando uma brecha para interpretações e para, vamos falar, políticas públicas eventualmente não tão republicanas, feitas por diferentes governos que entram no Poder Executivo Federal. E aí o MEC, justamente que é o órgão, Ministério da Educação, que regula a abertura, que tem o poder de regular, de supervisionar essa abertura de vagas ou ampliação de vagas, fica de acordo com o critério da política pública daquele governo. Então, a lei federal ela acaba estabelecendo critérios objetivos, mas abertos, possibilitando que o MEC traga outros critérios e haja dentro daqueles critérios mais abertos, ampliando eventualmente o número de vagas em faculdades já existentes, abrindo novas faculdades e, nesse sentido, a lei não é tão boa, tão clara do ponto de vista legal. Ela deveria ter mais critérios objetivos a serem respeitados. Doutor, há um argumento da questão da necessidade de abertura de novas vagas pela questão do número da população. Sim. Isso é verdade? É um ponto válido? Ou a gente não está conseguindo equilibrar a questão da qualidade com quantidade de vagas? Exatamente esse último ponto. Nós, pela atual política, pela atual lei, nós estamos basicamente desprezando a qualidade do ensino em detrimento da quantidade de médicos. A lei do programa Mais Médicos, a Lei Federal 12.871, ela veio... Nós temos que abordar qual é o espírito da lei que ela veio para o nosso ordenamento jurídico. O espírito da lei veio para democratizar o acesso da população a uma qualidade no Sistema Único de Saúde. Ela veio para preencher vazios demográficos, com a quantidade de médicos naquelas regiões mais debilitadas do ponto de vista da saúde pública básica, do Sistema Único de Saúde. No entanto, já é uma lei que está em vigor há 12 anos, basicamente. Em outubro de 2025, ela fecha os seus 12 anos. E o que acontece é uma deturpação, vamos falar, da própria lei. Porque se está
perdão pela expressão, eventualmente pela palavra forte, mas se está eventualmente jogando profissionais no mercado, jogando mais médicos no mercado, em detrimento da qualidade do ensino. E aí nós temos faculdades de medicina recentemente abertas, em que vestibular, que deveria ser a porta para uma seleção qualificada de um aluno, de um futuro aluno, um estudante, um acadêmico de medicina, esse vestibular acaba não sendo tão difícil do ponto de vista programático e do ponto de vista de conteúdo, e acaba que esses alunos ingressam no Sistema Único de Saúde numa faculdade que não exige tanto dele. E o problema está lá ao final, quando ele se forma, em que a qualidade que ele teve não era uma qualidade comparado com outras faculdades de ponta adequada, e essa pessoa acaba se tornando um profissional no mercado, atendendo pelo SUS, atendendo pacientes, não tendo o conhecimento adequado durante os seus 6 anos de academia. E então ele vira um problema para a saúde pública, porque é preciso entender que esse estudante ele vai se formar, possivelmente. E ao ele se formar, entra no mercado de trabalho. Ao ele entrar no mercado de trabalho, ele acaba atendendo pessoas. E esse atendimento pode não ser mais adequado, gerando outros graves problemas para a saúde pública. Por isso que se fala muito, doutor, da questão que muitos defendem, né, da criação de um exame nacional semelhante ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil para esses estudantes que acabam se formando, se tornando médico, essa exigência, né? O senhor é a favor? Não sou a favor, porque nós estamos, pela política atual, esse é o caminho. A existência de um exame de proficiência para selecionar aqueles estudantes, aqueles formados que tenham capacidade, supostamente, de exercer a medicina. No entanto, ele é o fim. Não é a solução. Não é a solução. Porque o exame de proficiência existir, desde que, no meu ponto de vista, tenha um ensino de qualidade durante a faculdade de medicina. Senão, vai acabar... Se nós não prezarmos pela qualidade do ensino durante a faculdade, vai acabar que esse estudante faça uma faculdade não eventualmente tão qualificada, não qualificada, vai lá, faz um cursinho e passa no exame de proficiência. Hoje, infelizmente, é a mesma coisa que acontece com as faculdades de direito, em que mesmo que nós tenhamos alguns critérios, algumas etapas de verificação de qualidade por parte do Ministério da Educação durante a faculdade, esses acadêmicos eles se formam e demoram para passar na prova da OAB. A prova da OAB, tu necessita dela para tu ter habilitação e se tornar advogado. Mas se tu não quiser ser um advogado, tu não precisa, porque tu acaba sendo um bacharel. Fica só com bacharelado, aí de repente E hoje, a sistemática tu faz uma faculdade, eu não posso dizer qualquer faculdade, mas se faz uma faculdade, um curso de direito, isso está acontecendo com a medicina da mesma forma, vai lá, faz um cursinho, passa na OAB e depois nunca mais. Então, tu prepara um profissional durante a academia, durante o estudo da medicina. Essa é a função da academia. Exatamente. Não num exame de proficiência. Um exame de proficiência, ele vem para cumprir tabela. Ele vem para fazer, digamos, trazer uma legalidade de que o profissional está adequado para o exercício da medicina. Mas, de fato, não mede a qualidade do profissional. Não é o caminho. Doutor, eu queria saber a tua opinião sobre a questão de que alguns municípios autorizam, né, essa abertura de novas vagas, não tendo hospitais de ensino, né? Eu queria saber a tua opinião sobre essa questão. Esse é um ponto dos mais frágeis. A lei do Programa Mais Médicos, a Lei 12.871, ela estabelece critérios para abertura de cursos. Dentre os critérios é ter a necessidade social do município e da região, incluindo hospitais com estrutura adequada,
uma faculdade com corpo docente técnico adequado, tanto para a própria graduação quanto pesquisa e extensão. Determinados municípios não têm uma demografia apta a receber uma faculdade de medicina. E esses hospitais acabam sendo hospitais da região que comportariam esses médicos, esses estudantes. Mas esses hospitais da região também já atendem outras faculdades. Acaba que se generaliza, se amplia a oferta de vagas em cursos de medicina, sem ter uma adequada estrutura hospitalar, ambulatorial, apta a receber esses estudantes. Tentou-se, com a lei, ampliar esse acesso. Mas esse acesso, ele justamente, eu volto a falar, ele foi deturpado, porque não é maior número de médicos no mercado de trabalho, no mercado público, que nós teremos uma adequada saúde pública. Ele passa muito mais por uma estrutura básica, uma estrutura de PAs, de prontos atendimentos, de UPAs, de hospitais adequados, do que ter mais médicos no mercado de trabalho. Doutor, a gente sabe que o CIMERS e outras entidades médicas têm se posicionado contra essa expansão desordenada, né? Na tua avaliação, quais são os principais riscos jurídicos, e sociais dessa política de abertura discriminada? O risco social, ele nesse ponto, ele acaba sendo muito maior do que o risco jurídico, propriamente. O risco jurídico, nós temos faculdades hoje funcionando sem o devido credenciamento, funcionando com base em uma liminar, em medidas liminares autorizadas judicialmente, né, decisões judiciais que autorizam essas faculdades a funcionarem. E isso justamente é um risco jurídico até mesmo para os próprios acadêmicos, porque pode vir essa decisão por ser precária, ou seja, temporária, né? Ela pode ser modificada, por isso que ela se chama precária, pode vir essa decisão judicial a ser modificada. Então, os acadêmicos daquela faculdade acabam tendo o seu risco de ficarem sem um local para estudo, ficarem com prejuízo na sua formação. A prática, que é onde ele aprende realmente a exercer a profissão, né? Exatamente. E o outro ponto do risco social é que a má qualidade na formação vai gerar problemas futuros de atendimento e saúde pública. O risco social é muito maior do que o risco jurídico. Doutor, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, como é que o CIMERS e outras entidades, como eu falei aqui, podem atuar juridicamente e politicamente, né, para influenciar uma política mais responsável dessa questão de abertura de novos cursos? Perfeito. O CIMERS, ele merece elogio do ponto de vista da sua atuação contra essa abertura indiscriminada de faculdades, contra essa ampliação indiscriminada de novas vagas naquelas faculdades já existentes. A atuação do corpo todo do CIMERS, dos associados, ela está hoje focada no combate à falta de transparência do Ministério da Educação com a abertura dessas novas vagas e com a abertura de novas faculdades. O Ministério da Educação, ele não é nada transparente, inclusive processos que deveriam ter um acesso público, um acesso a todos que quisessem dar uma analisada, uma olhada nesses processos de abertura de novas vagas, eles tramitam sob sigilo. E é um sigilo cuja motivação, do ponto de vista jurídico, extremamente frágil. Mesmo assim, não se consegue acesso a esses processos respeitando a lei de acesso à informação. Tu tem que procurar outros meios, como ingressar na justiça para ter acesso a esses documentos, a esses processos que deveriam ser públicos. O CIMERS, ele atua nisso, ele hoje atua tanto em Superior Tribunal de Justiça, quanto no STF, também em casos como amicus curiae, amigo da corte, atua junto ao Tribunal de Contas da União, junto ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, para que isso seja combatido. E outras entidades médicas também de extrema relevância, como a Federação Nacional dos Médicos, a FENAM,
atua em conjunto com o Simers no Supremo Tribunal Federal para combate de ilegalidades e inconstitucionalidades, como o afastamento da sociedade civil dessas comissões em que deve haver a participação da sociedade civil para essa abertura contrária a essa abertura indiscriminada de novas faculdades e novas vagas. O Simers tem atuado fortemente nessa área. E politicamente acaba tendo um resultado importante, porque a pressão junto ao executivo, junto ao legislativo, para modificação de leis, ter leis que respeitem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, tem sido muito importante para combater esses atos não republicanos de abertura indiscriminada de novas vagas e novas faculdades. Muito obrigada pela participação. O Prontuário de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente tem um novo episódio. Até mais!